For para gravar, Marcelo, Acabei de colocar, Ivan. fechando os nossos olhos, vamos prestando atenção na nossa respiração, no inspirar e expirar. Vamos fazendo respirações profundas, enchendo a barriga e os pulmões de ar. Vamos soltando vagarosamente pelo próprio nariz. Vamos inspirando e expirando, levando a nossa atenção somente para o inspirar e o expirar. Vamos iniciando nossa preparação com a leitura. Hoje o título da leitura é Mente Curável. A ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante identificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e nossas ondas sutis de energia passam a irradiar-se, alterando as partículas celulares que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo saúde. Isso está em Bezerra de Menezes, psicografia de Divaldo Franco. Crie cada vez mais paisagens mentais, alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia a casa limpa, arejada, enfeitada de amor e de paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem está deixará esta condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga eu sou doente. Diga apenas eu estou doente. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse o seu corpo. Ela cria uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que nesses casos, o prognóstico de cura são impossíveis, se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manifestação de enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, músicas agradáveis, ideias fraternais e muito bom humor. Pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior.
É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. Um ponto em comum que nos ligue, por semelhança, às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente nesse instante, ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? Temos que nos lembrar que sempre é preciso alguma ressonância entre nossas vibrações e a vibração divina. É um ponto comum, por semelhança às forças curativas. E assim, gente, refletindo sobre essa leitura, que nos levará aos temas que falaremos hoje, da nossa força mental, da nossa força em curar e de se autocurar. Vamos cumprimentando as equipes espirituais que estão conosco, os alunos da espiritualidade, os instrutores da espiritualidade, principalmente o mentor deste grupo de estudos, a cúpula espiritual da Casa de Caridade Espiritual Redenção, que nos apoia, nos dá todo o amparo, as equipes de segurança, que mais uma vez deixaram o ambiente protegido para a realização deste trabalho, e as equipes de limpeza, que já amorosamente limparam e retiraram toda e qualquer energia não compatível com o equilíbrio desta nossa atividade, com o equilíbrio deste trabalho, com o equilíbrio de todos nós. E vamos cumprimentando e agradecendo a todos. E com todos esses irmãos, vamos nos deslocando da onde estamos para o astral, para um ambiente de natureza. Vamos nos encontrando num caminho entre árvores. O solo está úmido, nós estamos com os pés descalços. Vamos sentindo a umidade do solo penetrando nos nossos pés. Vamos respirando calmamente, vamos sentindo os odores da mata, da natureza que está à nossa volta, os ruídos da noite, os ruídos dos animais que vivem neste ambiente. Vamos nos acalmando, nos equilibrando com esta ligação com o planeta e vamos do nosso lado direito ouvindo um riacho correr. Vamos nos aproximando desse riacho, vamos adentrando nele, as águas estão frias. Nós vamos caminhando por ele contra a corrente. Vamos encontrando à nossa frente uma cachoeira e vamos nos banhar. As gotas de água vão penetrando no nosso corpo a partir do nosso coronário e elas vão limpando e retirando todas as energias mais densas, cansaços, preocupações, tudo aquilo que trouxemos nesse nosso dia de atividades. Vamos nos aliviando, nos equilibrando. Vamos caminhando por esse rio, saindo dessa cachoeira, retornando a esse caminho, onde somos tomados por um vento solar vigoroso que limpa e seca os nossos corpos, nos equilibrando, nos fortalecendo, nos deixando mais confortáveis, mais leves. Vamos complementando essa limpeza com passos longitudinais rápidos, autopasses do coronário aos pés, em 3 repetições.
E vamos voltando ao nosso caminho e vamos encontrando uma imensa clareira à nossa frente. Do nosso lado direito, um prédio branco, todo iluminado, janelas imensas. Um prédio de 2 pisos. Vamos encontrando à sua frente um jardim imenso, todo iluminado também. As equipes da espiritualidade que nos sustenta já estão nos esperando, nos acompanhando. Vamos nos aproximando desse imenso jardim, desse imenso gramado, onde uma pirâmide é plasmada de base quadrangular. Vamos adentrando nessa pirâmide que será a nossa sala de trabalho, de estudo desta noite. Vamos nos sentando numa roda, vamos nos dando as mãos e vamos sentindo as energias circulando da nossa esquerda para a nossa direita. Vamos sentindo esse pulsar energético se intensificando, fortalecendo a todos, equilibrando. Aquele que tem menos vai doando àquele que tem mais. Dos nossos cardíacos vai se formando uma segunda corrente. E ao centro dela, a imagem do Mestre Jesus, que nos intui, nos incentiva para os estudos que estamos realizando, nos abençoa. Uma terceira corrente nos nossos frontais, que nos leva ao alto. Vamos nos conectando com as esferas de Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Paulo de Tarso. A nossa mãezinha espiritual nos recebe, nos fortalece e agora nos leva até o Mestre Jesus. E a Ele, mais uma vez, agradecemos por os seus ensinamentos, pela sua presença constante em nossas vidas, através das nossas reflexões diárias. E com Ele, chegamos ao Pai. Ao Pai agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por mais esta encarnação e por todas as anteriores, e por todo auxílio, por todas as possibilidades proporcionadas para a nossa evolução espiritual. E ao Pai, ligados a Ele, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Vamos experimentar a apresentação para ver se a gente consegue colocá-la. Vamos colocar a apresentação. Bom, vamos lá. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre ectoplasma e fluidos mentomagnéticos. Muito bem. O que é ectoplasma? Lá no meado do século XIX, esse termo foi tirado, a primeira parte dele, o ectos, foi tirado do grego, que quer dizer por fora, e plasma
foi dado como molde, substância que sai de qualquer lugar. Ou seja, é uma substância mais ou menos visível, quase transparente, com reflexos leitosos que se exterioriza pelo médium. O primeiro a relatar o ectoplasma, não sabia que era ectoplasma e nem deu o nome de ectoplasma, foi esse Thomas Vaughan. Ele era um clérigo, um filósofo inglês, e no livro deles, Lumen de Lumine, ele deu uma descrição sobre o que é ectoplasma. Dentro das experiências que ele já fazia com médiuns, ele escreve assim: tendo apanhado um pouco desse licor para estudar que estranha substância era essa, reconheci que se desfazia como a neve. Quando tinha nas mãos, não era água comum, mas uma espécie de óleo, cuja consistência viscosa, graxa, mineral, brilhante como uma pérola. Parecia transparente como um cristal, e examinando ainda mais detalhadamente, eu tive a certeza que ela tinha até uma aparência espermática. Em verdade, era ainda mais obscena, quer dizer, ele colocou já os preconceitos dele ao tato e à vista. Bom, outros, quando se estudou ectoplasma, aí a gente já vai falar já no século XIX, começo do século XX, nós vamos falar de Charles Richer, vamos falar de Notzing. Esses dois estudiosos, eles trabalharam com o Charcot lá no Hospital Salpêtrière, na França, e eles trabalhavam e estudavam já os fenômenos psíquicos, mediúnicos, estudavam o magnetismo, estudavam o espiritismo, magnetismo, estudavam hipnotismo, sonambulismo, todos esses fenômenos de emancipação da alma, e eles estudavam. E nas experiências que eles faziam, eles constataram a presença do ectoplasma, do ectoplasma. O Charles Richer achou que esse ectoplasma era uma substância química que era exalada pelos médiuns. O Notzing, ele ele acreditava que era alguma forma de energia que ficava, ele já como pesquisador, médico, já se aprofundou mais no tema, que ele já acreditava que essa substância ela era produzida e ficava ao redor das células. E era uma energia que não era utilizada. Ele descreveu ela como se fosse um molde que ficava ao redor da célula. E era uma substância que ele acreditava que ela emanava das energias vitais do corpo do médium. Já o doutor Juliano Horowitz e o doutor Crawford, eles eram da Universidade de Belfast. E eles foram os primeiros a fotografar o ectoplasma como forma de projeção. Eles começaram a estudar os fenômenos com os médiums e eles começaram a fotografar e fazer relatórios a respeito desse ectoplasma, das suas características, das suas capacidades e possibilidades, como formatação. Ele tinha uma forma plástica, então ele podia, pelos relatos dele, de acordo com o pensamento, eles podiam ser moldados e modificados. Isso já, nessa época, esses pesquisadores e médicos já estavam estudando o ectoplasma dessa forma. O que a gente pode perguntar aqui, a gente vai atrás do que é ectoplasma, né? O que é ectoplasma? E o André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele coloca assim, que ectoplasma é um elemento amorfo, de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado a uma genuína massa protoplasmática, sendo extremamente sensível, animado, de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade. Ou seja,
O ectoplasma que é produzido pelo médium numa casa espírita, numa sessão de cura, numa câmara de passes, como a gente queira colocar, ele é utilizado tanto pelo magnetizador ou passista, podemos chamar assim, como ele também é utilizado pela própria espiritualidade que ali está atuando. E ela vai utilizar da melhor maneira possível, da mesma forma que o magnetizador ou passista, pelo pensamento e vontade dele, que ele vai direcionar esse ectoplasma de acordo com aquilo que ele percebe que o assistido tem necessidade. Isso está diretamente ligado a tudo aquilo que a gente faz e atua dentro de uma câmara de passes na casa espírita. Particularidades do ectoplasma. Vamos considerar a coloração como primeira capacidade. Ele pode se apresentar na cor cinza, branca, amarelada, malhada, pode ser até um pouco escuro, acinzentado. Ele tem um aspecto difuso, nebuloso, como se fosse uma fumaça. Isso já os primeiros pesquisadores lá atrás, quando eu citei, eles já falavam desse aspecto. Tinha um aspecto de névoa, como se fosse um líquido que eles consideravam, eles acreditavam, e nas experiências deles, eles já começaram a considerar que esse ectoplasma é expansível, ou seja, ele pode se expandir, crescer, e ele pode ser também adensado, comprimido. Ou seja, ele é como se fosse uma massa de modelar, que ao pensamento e à vontade pode ser modelado. E esse, pe- e essa modelação ela é através do comando mental do passista, do médium ou dos espíritos que estão atuando no trabalho. Outra coisa que é importante a gente entender é quem produz ectoplasma, né? O ectoplasma, ele tem origem no nosso corpo físico. Portanto, ele não é produzido pelos espíritos, porque eles não têm essa capacidade. Os espíritos desencarnados, que eles atuam à nossa volta, eles não têm duplo etérico e corpo físico, onde esse ectoplasma é produzido através das células, como nós vamos ver daqui a pouco, como ele é produzido. O ectoplasma, a utilidade do ectoplasma, ele é um meio que permite que a espiritualidade atue no mundo físico, que na verdade eles, na maior parte das vezes, são eles que o utilizam. Nós podemos utilizar através de comandos mentais, mas na maior parte das vezes eles o utilizam porque ele é recolhido dentro da sala de passes, daquilo que nós estamos produzindo enquanto estamos atuando, dando os nossos passes e utilizando essas energias, e eles o utilizam esse excedente e eles o levam esse excedente para atender os assistidos, em conjunto com o magnetizador ou passista que ali está atuando. Outra questão que é muito interessante é onde e como esse ectoplasma é formado. Já existe dentro da ciência acadêmica teorias que falam da formação desse ectoplasma nas células. Existem estudos a respeito disso, dessa formação desse ectoplasma, mas a ciência ela ainda não reconhece aquilo que nós atuamos na espiritualidade, com os trabalhos espíritas, ela ainda está buscando essa ligação, em muitos casos. Logicamente, os médicos espíritas já sabem, utilizam, sabem da importância desse ectoplasma, mas a medicina, de uma forma geral tradicional, ela não o conhece. O que é importante a gente entender aqui hoje, na apresentação de hoje, é a gente saber como esse ectoplasma é produzido e o porquê da existência dele. Porque muitas vezes nós estamos lá aplicando o passe e nunca ninguém contou isso para nós.
né? Nunca ninguém explicou para nós exatamente o que é esse ectoplasma. E nesse grupo de estudos de magnetismo, a gente tem que mostrar isso para que vocês possam entender. Inclusive, muitas das técnicas que nós estamos apresentando, e vamos apresentar algumas ainda para vocês, elas estão ligadas à formação, à conformação, plasmar determinadas coisas. E quando nós atuamos, por exemplo, num órgão debilitado, numa fratura, nós estamos colocando as nossas melhores energias através da nossa mente, e essas energias estão levando ectoplasma. O ectoplasma que é produzido por nós e que estão ali no ambiente à nossa volta e que nós direcionamos através do nosso pensamento e da nossa vontade pelo nosso passe magnético, que são as nossas energias, para benefício do assistido naquilo que ele mais precisa. Como é que esse ectoplasma ele se forma? Bom, ele se forma nas células. Do que as células se alimentam? Glicose. E com essa glicose, que ela vem no sangue, vem o oxigênio também. O oxigênio com a glicose, eles vão produzir a energia necessária para que essa célula possa trabalhar, cumprir a função dela dentro do corpo físico, né? Com esse oxigênio e essa glicose, as mitocôndrias, que estão no corpo da célula, elas vão produzir uma energia, que é a energia que a célula consome para poder cumprir a sua função dentro do corpo físico dos nossos corpos físicos. E essa energia, elas produzem em forma de ATP, que tem um nome muito interessante, que é adenosina trifosfato, que na verdade é uma molécula de energia, essa molécula de energia ela é encontrada em todos os seres vivos, não só nos humanos. E ela carrega as energias produzidas por essas mitocôndrias que a gente falou aqui agora, para consumo das células. Então, na verdade, é o alimento da célula que faz essa célula atuar, trabalhar dentro das funções no local que ela está. Se é uma célula nervosa, se é uma célula no fígado, se é uma célula em qualquer parte do corpo. Então, todas elas vão produzir energia e através da utilização da glicose e do oxigênio que vem pelo sangue para alimentá-la, tá certo? E elas vão atuar e funcionar dentro das funções a elas definidas dentro do corpo humano. Só que, como toda energia que se consome, ela tem alguma coisa que ela libera, que é CO2, que é do consumo dessa energia do oxigênio com a glicose, desse combustível e do comburente, que vai fazer com que se produza essa energia, né? Então, nós vamos ter uma liberação de CO2 e toxinas no trabalho dessa célula que ela vai atuar dentro das funções que ela atua, que vai retornar pela própria corrente sanguínea ou pelo sistema linfático para ser expelida pelo corpo. O que vai pela corrente sanguínea, esses gases eles vão ser eliminados pelos pulmões, na respiração, as toxinas pela urina, enfim, pelas fezes. Então, todos os sistemas do corpo vão funcionar e vão eliminar essa energia, vão consumir essa energia e aquilo que não serve mais vai ser eliminado. Só que a nossa força mental, quando nós estamos atuando como passistas, magnetizadores, dentro da casa espírita, atuando com os nossos assistidos, nós vamos, através dessas mitocôndrias, elas vão produzir também um outro tipo de energia que vai e produzir o ectoplasma. Esse ectoplasma ele fica em volta das células, como acho que foi o Notz que relatou nas observações dele. Fica como se fosse uma névoa em volta da célula. E esse ectoplasma,
ele vai ser utilizado como energia nos nossos passes quando nós estamos atuando. São as nossas energias emitidas pelo nosso corpo, pelas nossas mãos, são, são liberadas por vários orifícios do corpo, nos fenômenos de materialização na casa espírita, enfim. Esse ectoplasma ele está ligado a todos os fenômenos, se podemos chamar assim de fenômenos, né? Eu gostaria de chamá-los de capacidades do nosso corpo, né? Na casa espírita, da nossa conexão com a espiritualidade, nos dois planos, neste nosso plano e no plano espiritual. Ele é um meio em que tanto os espíritos atuam no campo, no nosso campo físico, e essas energias também elas são utilizadas na comunicação, nos outros fenômenos mediúnicos, enfim, em todas essas possibilidades que nós temos de trabalho dentro da casa espírita. Aonde? Quem é o grande produtor de ectoplasma? No nosso corpo, é, todos os órgãos, os centros de força, eles emitem energia, soltam energia, mas o grande produtor de ectoplasma de uma forma geral, é o fígado, tá? No corpo humano, ele funciona realmente como um grande gerador, tá? Vocês vão ver nos livros do Jacó, no magnetismo humano lá do Jacó, ele fala muito em usinagem. Não, porque fulano ele usina a usinagem de energias, a gente usina as energias para o passe. Se usinar energias é produzir ectoplasma, gente, tá? Que é aquilo que a gente utiliza no nosso passe magnético. São as nossas energias que a gente direciona para o assistido, principalmente nós magnetizadores, que a gente atua direcionado exatamente naquilo que o assistido precisa, dependendo daquilo que ele vai buscar na casa espírita. Então, as nossas energias são direcionadas pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, para atender aquela necessidade. Então, essas energias são produzidas por nós e a gente direciona onde mais necessário. Nos passes padronizados, todos nós aqui sabemos que a gente utiliza o P1, o P2, eles utilizam esse ectoplasma, mas o ectoplasma gerado na câmara de passes, ele mais é utilizado pela espiritualidade que atua com a gente na câmara de passe do que por nós mesmos. Nós, como passistas num passe P2, o objetivo principal nosso é movimentar as energias. Se vocês se lembram dos movimentos dos passes do P1, do P2, são passes combinados com a mão direita e com a mão esquerda que vão se deslocando pela linha de centro do corpo do assistido, pela parte ventral e pela parte dorsal, fazendo que fosse como se fosse uma ligação direta entre centros de força para proporcionar a recirculação das energias. É como se a gente estivesse com o carro em casa com a bateria arreada ou com o alternador pifado e a gente pede para o vizinho lá e a gente coloca os cabos lá no carro do vizinho, conecta com a nossa bateria e faz o nosso carro funcionar para que a gente possa chegar a um local para que a gente possa ser atendido por um mecânico, por um eletricista. Então essa doação energética que é dada para o nosso carro quando ele está quebrado, para que ele possa partir, é praticamente o objetivo desses passes. Eles vão conectando centros de força e regiões, fazendo através do passista com que essas energias voltem a circular no corpo físico do assistido e ele volte. Vocês devem se lembrar das aulas de centros de força, quando a gente falou, e no final, nos últimos slides, eu mostrei
a circulação das energias, que elas descem pela região ventral, elas ascendem pela dorsal. Então, esses movimentos do P1 e P2, eles estimulam com que essas energias voltem a circular, fazem conexões e ligações para que essas energias, o corpo estimulam com que o corpo do próprio assistido haja no seu reequilíbrio. É como se fosse um estímulo, uma doação de energia estimulando um empurrão para que essas energias voltem a circular normalmente. Uma coisa que é importante entender dentro do que é importante, os fatores que são que interferem na qualidade do ectoplasma. A gente está falando de ectoplasma aqui, mas os fatores que interferem no ectoplasma, tá? Que podem interferir. Alguns fatores genéticos que interferem na nossa produção de ectoplasma, a própria idade, dependendo da idade, o magnetizador às vezes não está fisicamente muito bem, então ele vai produzir menos ectoplasma. Não quer dizer que ele não produza e que ele não possa trabalhar, tá? Mas ele vai produzir uma quantidade menor. Se ele estiver fisicamente bem, se alimentar normalmente, tiver uma vida equilibrada, ele vai ser um grande produtor de ectoplasma, sim, dentro das possibilidades daquele corpo físico, e vai poder trabalhar e doar e auxiliar muita gente. Uma coisa que interfere na qualidade do ectoplasma produzido é a ingestão de carnes vermelhas, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados, esses alimentos que hoje praticamente a indústria coloca nas nossas mãos como se fossem maravilhas, e que, na verdade, eles têm muitos conservantes, têm muitas toxinas que acabam interferindo no nosso equilíbrio físico, né? Agrotóxicos também, eles interferem muito na qualidade da produção desse ectoplasma no nosso organismo. Outra coisa que é muito importante a gente entender aqui, tá? Que é ligado ao nosso mental, às nossas emoções, os nossos sentimentos, né? O André Luiz fala isso, eu acho que nos domínios da mediunidade, se não me falha a memória, agora eu já não me lembro, mas ele fala muito do equilíbrio da preparação do passista, daquele que vai doar energias e dessa preparação no dia do próprio trabalho, que eu acho que é o mais importante. Ele não fala muito diretamente isso, mas nós procuramos colocar na casa espírita isso, né? No dia do passe, não comer carnes vermelhas, procurar uma alimentação leve, frugal, não ingerir bebidas alcoólicas com 24 horas antes, procurar no dia do trabalho estar equilibrado, ter um dia tranquilo. É difícil numa cidade como São Paulo, mas a gente procurar ter momentos de fazer uma meditação, se recolher, fazer algumas orações, fazer um bom preparo antes de iniciar o trabalho na casa espírita, que eu acho que é extremamente importante, né? Você fazer uma boa harmonização, um bom equilíbrio, um preparo que faça com que você se renove, se equilibre e limpe, para que você possa estar, e por inteiro, na aplicação dos passes, para os assistidos. Essa, esse estar por inteiro quer dizer também conectado, ali centrado com os pensamentos exatamente no trabalho. Está centrado para executar aquele trabalho, sem estar se preocupando com os problemas domésticos, com as contas a pagar, com o que seja. Então, isso é extremamente importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que acontece durante o passe, a função do ectoplasma. Eu já tinha falado, vou repetir agora reforçando, que a função do ectoplasma é permitir a ação
das entidades espirituais sobre a matéria, desde que o ectoplasma disponível seja de boa qualidade. Nós vamos falar um pouquinho de qualidade de ectoplasma, como já falamos agora de alimentação, de equilíbrio e tudo mais. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar, que o ectoplasma ele é sensível. Dentro da sala de passes, ele é sensível à luz. Ele perde parte da efetividade dele numa sala extremamente iluminada, com luz muito forte. Então a gente deve se lembrar que na sala de passe a gente deve estar com uma luz um pouco menos brilhante, uma luz provavelmente a gente utiliza muito verde, que é uma luz de cura, que é a própria vibração do verde em termos energéticos é para o equilíbrio do físico, trabalha com os 500 Hz, 400 e qualquer coisa Hz, é uma energia extremamente salutar para equilibrar o ambiente e que o ectoplasma, nessa condição, ele se mantém estável, tá? Uma outra coisa que é importante é a gente falar sobre a importância, uma coisa que é extremamente importante aqui, nesse momento, dentro da sala de passes com o passista, que a gente sempre repete toda vez, e quando a gente dirige uma câmara de paz, a gente sempre fala para os voluntários que atuam conosco, para a nossa equipe de trabalho que colabora conosco, o seguinte: o dia que você não estiver bem, venha para a casa espírita, mas não para dar paz. Você venha para a casa espírita para ser atendido. Você pode ir lá ajudar no acolhimento fraterno, pode ajudar na recepção dos assistidos, mas não para dar paz. Na hora do passe, você entra na fila e vai tomar o seu passe, para se equilibrar. Porque as energias que você vai produzir, o ectoplasma que você vai produzir, ele não vai servir para a espiritualidade, ele vai atrapalhar. Porque a espiritualidade vai ter que cuidar e retirar esse ectoplasma do ambiente. E ela não consegue manipular esse ectoplasma de baixa qualidade, de baixa vibração. É muito difícil para a espiritualidade atuar aí, porque as vibrações são muito baixas. E esse ectoplasma eles não conseguem manipular. E acaba voltando para quem? Para os próprios trabalhadores que estão ali na sala de passe. Às vezes até principalmente também para os assistidos que estão lá. Então, a princípio, quem não está bem, vá para a casa espírita para ser tratado. Entra, toma um passe e sai da sala. E deixa quem está bem, equilibrado, para atuar. Uma coisa que é interessante aqui a gente colocar daqui para frente é qualidade do ectoplasma. Como é que a gente pode melhorar isso? Eu acho que é o ponto mais importante aqui, tá? Primeira coisa, a gente já falou um pouco de alimentação, eu vou voltar para ela aqui. Evitar alimentos que causam alterações no funcionamento do fígado. Como a gente já falou que o fígado é um grande produtor de ectoplasma, então o nosso fígado tem que estar bem para que a gente produza ectoplasma de boa qualidade, para que nós possamos utilizar aí a espiritualidade também na assistência. Vamos fazer o nosso evangelho no lar, fazer as nossas preces, as nossas vibrações, vamos manter o nosso padrão vibratório, nós como um todo, nós como passistas, como trabalhadores, de uma forma mais equilibrada. A gente sabe que é muito difícil numa cidade como São Paulo, com o trânsito, a gente se desloca, vai para casa espírita, tá sempre para cima e para baixo e a gente não consegue se manter o tempo todo bem equilibrado. Mas quando você chega na casa espírita, você tem que chegar, fazer uma reflexão, vá lá para um canto, faça uma meditação. Depois você toma o seu passe de limpeza, você vai lá, senta num canto, fica em oração.
Não vai ficar conversando, não, vai fazer, vai se concentrar, vai se preparar para o trabalho, vai se equilibrar. Isso faz com que o importante é que nisso você tenha até uma mudança de consciência, você vai olhar para você mesmo de uma outra forma. Vai te ajudar muitíssimo, né? E você vai estar muito mais equilibrado para fazer a tua doação de energias. O Kardec, na Gênese, ele coloca assim, para a gente terminar o assunto ectoplasma, ele coloca assim: pela entidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo, possibilidade da espiritualidade intervir no plano físico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma sã. Isso está lá na Gênesis, gente. Agora, como é que esse ectoplasma ele vai ser movimentado? Essas nossas energias vão ser movimentadas pela força da nossa mente. Nós chamamos isso de fluidos mentomagnéticos, que eles são movidos pelo nosso sentimento e vontade, que eles vão empurrar, vão moldar esse ectoplasma, vão transformar esse ectoplasma naquilo que o assistido mais vai necessitar. Isso esse fluido mentomagnético, ele pode ser usado, por exemplo, lá no P3A, quando a gente vamos projetar um verde, vamos projetar um violeta, vamos, enfim, eu estou utilizando meus fluidos mentomagnéticos para produzir uma vibração na cor verde, na cor violeta, na cor que seja, e projetando-a sobre o assistido, sobre aquele local que o assistido necessita. Enfim, isso é um exemplo que eu estou dando para vocês da força da nossa mente e o que são os nossos fluidos mentomagnéticos. Eles são exatamente aquilo que faz, com que molda, aquilo com que carreia, leva esse ectoplasma em forma de energia para ser levado para o local que o assistido mais precisa. O assistido tem uma fratura, vamos levar essas energias através de um passe circular, de um sopro, o que seja. São as nossas energias, a nosso ectoplasma que está sendo levado exatamente para atender aquela necessidade. É importante a gente entender, como a gente fala, nós estamos falando de pensamento, sentimento e vontade, que é o que move essas energias, que é o que faz com que elas sejam produzidas e direcionadas para atender o assistido. Tudo isso alicerçado em tudo aquilo que a gente já falou antes nessas nossas aulas. A gente já falou de fluidos, nós falamos de fisioenergéticos, o Beto já falou um monte sobre o corpo físico, falou sobre as funções dos órgãos, falou sobre as doenças, sobre as questões emocionais que interferem no equilíbrio do corpo físico, aquilo que essas questões emocionais, o que elas podem produzir para o nosso corpo físico. Vejam, essas questões emocionais, sentimentos, pensamentos, olhe os fluidos mentomagnéticos de nós encarnados, levando-nos para o buraco, levando-nos para a doença, vamos dizer assim. É interessante a gente conseguir balizar tudo isso e entender a importância dos nossos pensamentos. A importância de quando nós projetamos alguma coisa, o que que ela leva consigo para um outro, para um semelhante.
para um humano, para um não humano, para uma planta, para um ser vivente. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre esse tema, que pensamento cria. Porque nós produzimos ectoplasma, nós produzimos essa energia moldável, e dependendo da força do nosso pensamento, nós podemos fazer coisas boas e coisas que não são boas também. Então, responsabilidade sempre nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que levam às nossas palavras também. Todas as nossas ações e expressões, elas vão mostrar o que nós estamos sentindo naquele momento. Então tem que ter cuidado com tudo isso. Uma coisa que é importante a gente entender, dentro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós vamos falar mais detalhadamente numa próxima aula sobre os princípios do magnetismo. Mas tem dois que eu vou colocar antes para vocês aqui, que é o princípio dos fluidos. Os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. Os semelhantes se atraem, os diferentes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre óleo e água. Dessa forma se explica a simpatia e a antipatia entre os espíritos. Quando eu falo entre os espíritos, quer dizer encarnados e desencarnados, entre nós que estamos aqui. Tá? E isso está muito ligado a tudo que nós estamos falando aqui agora. Uma coisa que eu já falei lá no meio da nossa conversa aqui hoje. Os fluidos mentomagnéticos, eles estão na base de todos os fenômenos mediúnicos. Explica basicamente a relação entre os seres espirituais e encarnados. Essa relação entre ambos, que vem deste plano para o plano astral e de lá para cá. Fenômenos de sugestão, hipnose, auto-hipnose, obsessão, inspiração. Nossa, são alguns exemplos extremamente importantes que a gente vive, vê. Nós que já estudamos, atuamos na casa espírita há muito tempo, a gente vê isso vê e viu e vai continuar vendo nas nossas assistências. Então é muito interessante a gente entender a função principalmente da nossa mente, dos fluidos mentomagnéticos e de como a gente movimenta eles, esses fluidos que são o ectoplasma, através do mentomagnetismo, que é o nosso pensamento, sentimento e vontade. Um exemplo bastante básico de tudo isso, quando a gente falou de magnetização da água, olha aqui, ó. O nosso pensamento altera a estrutura molecular da água. A gente viu lá na aula da água, lá que o João deu, a gente faz água a gente magnetiza a água nos nossos trabalhos, para os nossos assistidos. No Evangelho do Lar, a gente magnetiza para nós, para os nossos familiares, para os nossos pets. Nós utilizamos essa ferramenta. E essa ferramenta são os fluidos mentomagnéticos que nós direcionamos. Nós movimentamos esse ectoplasma através desses fluidos mentomagnéticos para produzir o que nós queremos. Se eu colocar na água de um assistido o medicamento que ele precisa, ele vai sentir o gosto, provavelmente, às vezes, do medicamento. Ele vai sentir um cheiro. Você pode produzir, através do teu pensamento, muitas coisas. Vai produzir odores,
gostos, você vai plasmar cores, você vai produzir muitas coisas. E nós vamos falar muito disso lá na frente. Às vezes eu posso até plasmar um dreno num corpo de um assistido para drenar um fluido que está numa região e levá-la para outra, para aliviar esse assistido. Nós podemos fazer muitas coisas com ectoplasma. Para finalizar essa nossa conversa sobre ectoplasma, antes de a gente abrir para perguntas, eu vou lembrar aqui do Leon Denis no Invisível, só para fechar. Eu vou ler aqui o que ele coloca. Ele coloca assim: não penetreis, pois, nesse domínio sem a pureza de coração e a caridade. Nunca ponhais em ação as forças magnéticas sem lhes concentrar o impulso da prece e um pensamento de amor sincero pelo vosso semelhante. Assim procedendo, estabelecereis a harmonia dos vossos fluidos com o dinamismo divino e tornareis a sua ação mais profunda e eficaz. Mais claro que isso, sobre os fluidos mentomagnéticos, é isso, gente. Fim da apresentação, aberto para perguntas. Desculpem a complicação no começo da apresentação, mas conseguimos. Perguntas, gente? Vamos lá, Luciana. É, o livro sugerido hoje para a gente ler foi O Magnetismo Espiritual, de Micha Leos, né? E lá, Michael. isso, desculpa. E lá fala sobre o sonambulismo. É, Sim. como que se seria essa parte de sonambulismo junto com o ectoplasma? O que acontece? O sonambulismo é um estado de emancipação da alma. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Na verdade, a leitura sobre estados de emancipação da alma, no caso do Michaelis, eu começo antes de dar aula, porque o material é tão extenso. Se você olhar as próximas leituras, são todas elas ligadas a isso. Certo. O que acontece nos estados de emancipação da alma, existe um afastamento do corpo físico do corpo dos outros corpos. O sonambulismo, ele leva a pessoa em estado sonambúlico ou magnético, né? Não o sonambulismo natural. O sonambulismo natural, você são aquelas pessoas que acordam à noite, sentam na cama, conversam dormindo. Mas o sonambulismo magnético, quando a gente aplica através de passes magnéticos, a gente coloca o médium, o sonâmbulo, Uhum. num estado sonambúlico e você consegue conversar com ele. Quando Então quer dizer você. que fica nós dois, tanto o assistido como o passista. Não, não é o assistido. Eu não vou colocar o Tá, assistido em estado sonambúlico. Pode acontecer, tá? De eu certo. estar aplicando um passe e o assistido desdobra. Ok. Isso acontece. Não é É, objetivo. no O livro obje, fala sobre. é, você vai ver muitas histórias. Daqui até a gente falar em estados de emancipação da alma, como o tema é muito grande, a gente já Uhum, está colocando essas leituras para quando a gente chegar lá, vocês vão estar mais maduros para entender o tema. entendi. Então, o que acontece aqui é que existe um afastamento magnético, a gente, por passes magnéticos, a gente vai doando energias e existe um afastamento do corpo físico dos outros corpos, Uhum, né? E quando ocorre esse afastamento, a pessoa que está em estado sonambúlico, vou chamá-lo de médium, né? Ele só sim. seria se ele tivesse uma conexão com o espírito desencarnado.
como diz no livro dos médiuns. Mas vou chamá-lo de médium. Ele adquire todas aquelas capacidades da dupla vista. Então, ele vai ver através das paredes. Então, muitas vezes, se você tiver um magnetizador, que você pode colocar em estado sonambúlico, num atendimento específico, por isso tem que estar numa sala especial, bom, você consegue colocá-lo. E você tem um caso de um assistido que você precisa de um atendimento mais específico dele, ele vai auxiliar o passista magnético a atender o assistido. Ele vai ter a Mas dupla vista dele vai estar exacerbada. Então ele vai conseguir ver através do corpo físico, ver aquele órgão que está debilitado. Ele vai conseguir enxergar aquilo que é necessário fazer. aí, no Entendeu? caso, ele teria que ter essa habilidade, entre aspas, teria que ter essa Capacidade. capacidade, né, Capacidade, não é sonâmbula. mediunidade. Sim. O livro dos médiuns, se você olhar lá no livro dos médiuns, ele define médium sonambúlico só é aquele que Uhum. entra em estado de sonambulismo magnético e entra em contato com o espírito. E ele Tá, se torna o medianeiro entre os encarnados que estão ali na Câmara de Paz e aquele espírito que está desencarnado, sem entendi. incorporação. Ele só conversa com o espírito. Ocorre muitas vezes que o espírito desencarnado fica ao lado desse médium e auxilia na orientação do magnetizador na hora de dar os passos. É muito Uhum. interessante isso também. É muito lindo, né? É muito bonito isso. Obrigada, Ivan. Nada. Airã, você é o próximo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Airã. Ivan, me diga o que há de errado nesse meu raciocínio. Eu tenho um pouco de diabetes, tá? Isso significa que o meu pâncreas é meio preguiçoso, né? Ele não consegue produzir insulina suficiente para equilibrar esse diabetes. Tá. Portanto, eu tenho mais açúcar no sangue do que o normal. Portanto, eu tenho açúcar a mais sendo levado para minhas células, que com o CO2 vão acabar produzindo mais ectoplasma? Ou não? Ou qual é o erro nesse raciocínio? O erro nesse raciocínio é que a célula vai utilizar aquele que ela precisa, não todo que você tem. Você tem um açucareiro, ela vai utilizar uma colher de açúcar. Entendi. E se você tem, então, menos do que o normal, isso vai As- produzir menos ectoplasma. e Se vai você as tem em células de uma excesso, forma. É, se você tem em excesso, a célula utiliza aquilo que é necessário. isso, Se você isso. tem falta, ela produz menos ectoplasma. É. Em algumas regiões vai te produzir desequilíbrios em outros órgãos, esse excesso de açúcar. Sim, Tá? Em outros órgãos que essas células não vão poder absorver tudo isso, perfeito. tá Entendi. Muito bom? obrigado, Ivan. Nada. Próximo é, não sei, a Luciana de novo ou é o... Não, é o Sérgio. Pois não, Sérgio, abre o microfone, por favor. Não estou te ouvindo, Sérgio. O microfone está fechado. Marcelo, você não consegue abrir o microfone dele? Não, eu só consigo pedir para ele tirar o mudo, Entendi. que foi o que eu fiz já. Faz pelo outro, Sérgio. Você está com a Edna aí do lado, faz pelo dela. Pergunta através do dela. Vocês estão com o outro aí? Pronto, está aberto dela. Pode falar pelo dela. Ivan, eu queria perguntar sobre o sonambulismo tem a ver com a apometria? Vamos lá. Desliga o som aí para não ficar o eco, por favor. Isso. Então vamos lá. Apometria. Opa,
Fecha o microfone, por favor. O nome apometria quer dizer desdobramento. Apometria, o termo de apometria é desdobramento. E a gente desdobra em vigília. Então, sou eu desdobrando e viajando para atender aquela necessidade, vamos dizer assim. Tá certo? Eu desdobro, por exemplo, atender o Marcelo na casa dele, numa dor do Marcelo, então eu vou lá, me desdobro e vou lá atender, aplicar passes ou o que seja, ou atuar numa região do astral, que os apômetras fazem isso, viajam no astral, viajam no tempo, enfim, para atender uma necessidade. É um desdobramento em vigília. Sonambulismo, você entra em estado sonambúlico. O sonâmbulo, quando a gente coloca o sonâmbulo magnético, a gente coloca no estado sonambúlico, muitas vezes ele não vai se lembrar o que aconteceu. Eu coloco ele em estado sonambúlico, há o afastamento do corpo físico dos demais corpos, a gente vai conversando com esse sonâmbulo, ele vai nos auxiliando, vamos trabalhando com esse sonâmbulo, tá certo? E ele só vai se lembrar se o magnetizador que está com ele der orientação para que ele se lembre. Senão ele não vai se lembrar. Perfeito? Simples assim, tá? Ele pode lembrar alguns resquícios como se fosse um sonho, mas ele não vai se lembrar exatamente, porque o magnetizador que vai estar ao lado do sonâmbulo vai estar perguntando para ele. Por exemplo, eu tenho um assistido, ele vai estar perguntando sobre o assistido, sobre a vida do assistido, como é que como é que está esse assistido. Ele vai profundamente sobre o assistido. São questões que não precisam ser trocadas ideias e informações, tá? Esse é um lado. O outro lado é que também não há necessidade dessas informações ficarem trocadas, só se houver necessidade. Se eu estiver atendendo o próprio sonâmbulo. Se o sonâmbulo estiver doente e eu estiver atendendo o sonâmbulo, ele vai me orientar para mim poder auxiliá-lo de forma melhor. Dar os passes nesse sonâmbulo e fazer com que ele alcance a cura. Ele vai me orientar. E mesmo assim, a nossa capacidade mental, se eu não der um impulso para que ele se lembre, ele não vai se lembrar. Tá? Uma outra coisa importante, não vamos confundir sonambulismo com hipnotismo, tá? O sonâmbulo tem plena liberdade de decisão para tudo. Você vai conversando com ele como eu estou conversando com você. Da mesma forma. Nós vamos estudar isso melhor mais lá na frente, tá? Perguntas? Mais alguma? Irene. E o sonho? Porque às vezes a gente sonha que está conversando com uma outra pessoa e troca informação, a gente às vezes pode lembrar. Eu tenho alguns sonhos que eu lembro perfeitamente e elas funcionaram na realidade. E no mundo real, é uma pessoa que me falou um negócio e eu fui e era verdade. E outras que às vezes são meio nebulosas, e outras que são fantásticas, mas a sensação é que aconteceu aquilo mesmo. É, o sonho são imagens que são mostradas para nós do nosso desdobramento noturno quando a gente dorme. Primeiro, o sonho, raramente você vai lembrar de todo o sonho. Você vai lembrar de lapsos, de partes do sonho. Então, e provavelmente muitas vezes você vai lembrar daquilo que a espiritualidade permitiu que você lembre. Também tem esse lado da Ah, coisa também.
Tem coisas que você conversa e que você. Orientações que você recebe dos seus mentores e amigos espirituais, que você sonha com eles, com um familiar já desencarnado, que muitas vezes está vindo a teu socorro e teu auxílio, ele vai te passar orientações que vão ficar no teu subconsciente. Não vão ficar diretamente ligados, vão auxiliar você nas suas decisões. Entendeu? Mas às Então vezes o é sonho é super, isso. mas às vezes é super consciente, super consciente. Não, é consciente, como eu digo para você, você nunca vê. O sonho é parcial. O desdobramento, quando você desdobra, e não é sonho que você desdobra, ou, ou num desdobramento magnético através do sonambulismo, ou você desdobra em vigília, como no caso da apometria, ou quando nós tratamos a distância, que a gente desdobra mesmo, aí é outra história. Aí você está vendo tudo que está acontecendo. Depende da sensibilidade de cada um. Aí, tá bom? Obrigada. Mais alguma questão? O objetivo principal hoje foi mostrar para vocês a força da nossa mente. Como nós podemos manipular as energias que estão à nossa volta e onde essas energias são produzidas, perdão. E o que é importante nessas energias para que a gente possa doá-las, que é a qualidade da produção dessas energias. E nós somos fator extremamente importante nesse ponto. Vera, diga, minha querida. Não, não é uma pergunta, é mais um depoimento. Só Pois para não. dizer, o exercício que nós fizemos semana passada, eu passei essa semana inteira, o meu joelho é crítico, porque ele Ah, teve cirurgia, passei a semana inteira sem dor nele. Então é só para dar um depoimento que foi muito bom, muito bom. então, o importante é que a gente entenda que o que a gente está vendo na prática, muita coisa a gente está antevendo na prática, que a gente propõe exercícios, a gente está mostrando a teoria para vocês também, porque não adianta nada. Eu penso assim, né? Nós somos estudantes o tempo todo, todos nós aqui. Nós estamos aqui num grupo de estudos. Tá? Eu devo ter lido algumas coisas que vocês não leram, e vocês leram muitas coisas que eu não li ainda, que eu não estudei. Então, nós estamos aqui numa troca, por isso que aqui não é um curso, é um grupo de estudos. E a gente coloca para cada um de vocês aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente aprende. Né? Então, a gente mostrou praticamente os passes magnéticos, como vocês doam as energias. E agora a gente está mostrando um pouco na teoria para que vocês entendam como é que é esse processo. E a importância de nós estarmos bem e equilibrados para poder doar essas energias para o próximo. É uma transfusão de sangue, gente. Se o nosso sangue não estiver bom, não vai fazer bem para o próximo. Não estiver equilibrado. Basicamente é isso. Por isso que a responsabilidade na casa espírita de nós, passistas, nós como passistas, nós como dirigentes, não importa. A importância é que nós temos que ter a consciência de quando a gente entrar para fazer o trabalho, a gente está equilibrado. Como eu disse naquele momento, se eu não estou bem hoje, eu tenho que dar passes, o que que eu faço? Eu chego para o meu dirigente e falo, olha, hoje eu vou entrar na fila e ser tratado. Aí você fala, ele vai falar para você, ótimo, entre na fila. Acabou. Eu acho que essa consciência você tem que ter. Porque você tá emitindo ou doando o teu sangue, a tua energia. Se ela não estiver de boa qualidade, você vai dar trabalho para a espiritualidade. Porque a espiritualidade que está conosco, ela vai tentar te isolar. Porque a tua energia não pode ser doada. Para não interferir, em vez de ajudar os assistidos, a atrapalhar no tratamento. Então, essa consciência a gente tem que ter, sempre.
Essa aula ela tem alguns objetivos de explicar algumas coisas, mas mostrar para vocês de forma clara a nossa responsabilidade. Simples assim. Mostrar no fundo, em partes, como é que essa energia ela penetra, permeia no assistido e a qualidade da energia que ela tem que ter. Isso eu estou falando físico, mas também emocional. Se eu não estou bem emocionalmente aquele dia, se eu estou com problemas, se eu não estou equilibrado, estável, o que que eu vou produzir? Não vou conseguir produzir nada que sirva para ser doado para um assistido. Porque o meu pensamento, o meu sentimento vai estar numa frequência muito baixa. O que que eu vou movimentar de boas energias? Então, essa consciência a gente tem que ter, sempre, tá, gente? Isso a gente tem que passar para os que estão conosco trabalhando. É amor ao próximo e amor por si mesmo. Se eu não posso doar, por que que eu vou fazer isso? Porque aquela pessoa que eu estou doando, que eu estou tratando, ele pode não ser meu pai, não pode ser minha mãe, nem meu irmão, mas ele é pai de alguém, mãe de alguém, irmão de alguém que depende daquelas pessoas. Então, temos que ter consciência com tudo isso. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente, sobre o tema? Então tá bom, gente. Aqui a Luísa colocou assim, responsabilidade. É isso aí, Luísa, é responsabilidade. Tudo que nós fazemos é responsabilidade e consciência mesmo, né? Eu não vou fazer para os outros o que eu não quero para mim, né? Respeito acima de tudo. Falou tudo, Rosi, respeito. Bom, gente, eu acho que a gente pode encerrar se não tiver nenhuma questão hoje. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer as vibrações. Eu daqui a pouco vou colocar o material de estudo para vocês, na hora que terminar essa nossa apresentação. Se não tiver quem quiser, eu vou escolher hoje. Né, Irene? Pode fazer a vibração, Irene. Tá. Vamos lá, Irene. Não esquece de magnetizar a água. Semana passada eu esqueci de pedir. No Não, tá final, bom. magnetize a água de todos que estão nas garrafinhas de todos nós. Vamos reunir nossas melhores energias, colocar aqui no centro dessa nossa sala de estudos, para que seja levada para todo o universo, para todos os planetas, para os planetas do sistema solar, para a Terra. Vamos envolver a Terra com muito carinho, com muita luz, com muita saúde, com muita unidade, com muita inteligência, para que as pessoas da Terra tenham cada vez mais inteligência e responsabilidade uns com os outros. Vamos colocar uma grande energia para que seja levada a todos os governantes, para que eles tenham responsabilidade com seus povos e com os povos dos outros governantes. Vamos levar uma grande energia para as nossas cidades, nossos locais de trabalho, nossas casas, nossas famílias, para todos os mentores que vêm à nossa luta e para nós mesmos. Vamos nos comprometendo a estar aqui na próxima semana. E vamos magnetizar as nossas águas, as águas das nossas garrafas, as águas das nossas casas, os nossos rios, para que eles sejam abundantes e limpos, para que eles tragam saúde a todos que beberem dessa água,
para que eles limpem as nossas cabeças, para que eles nos deem energia, esperança e saúde. Graças a Deus. Obrigado, Irene. Obrigada a Obrigado a você. todos. Eu vou fazer uma alteraçãozinha no planejamento, que nós vamos ter uma aula em julho, que eu vou alterar a data, e vou alterar a sequência das próximas aulas, porque um dos expositores não vai estar disponível numa aula, e eu vou alterar só a ordem das aulas. Mas as datas continuam abertas, só vai alterar os temas, tá bom, gente? Eu devo colocar entre hoje e amanhã para vocês o planejamento. Obrigado, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Gratidão, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite Obrigado, a Ivan. Boa noite, Nada, boa obrigada. noite. Tchau. Boa noite,